Fala, meus amigos, hoje eu vou contar para vocês aquele relato que eu prometi para vocês lá do astral, onde eu tive contato com as duas linhas partidárias políticas na zona conhecida como um penumbral, né? Não é aquele umbral grosso onde a maioria das pessoas estão super inconscientes. Nesse local onde eu tive há cerca de 2 semanas atrás, vai fazer agora, eu visualizei ambos candidatos fazendo acordos com personalidades que estão envolvidas tanto com a religião quanto com a questão de empresários, a questão de outros políticos que estão nos bastidores trabalhando no plano espiritual também, tá? E eu pude observar duas linhas temporais dependendo do que cada candidato fosse ganhar ou não, né? Se dependendo do candidato X fosse ganhar, eu visualizei uma possível realidade e o outro também uma outra linha de realidade possível, tá? Lembrando que profecias são possibilidades de futuros, aonde as pessoas conhecidas como profetas ou pessoas que também têm acesso a essa realidade multidimensional podem captar devido àquela massa, né, na psicosfera, aonde também interage com essas realidades que são interlaçadas com a nossa, tá? E foi basicamente o que eu vi lá. Eu anotei algumas coisas porque foi uma projeção que eu tive, posso dizer bem consciente, e eu anotei. Fiquei meio receoso de falar porque eu estou falando aqui de ambos os candidatos e vou tentar ser mais imparcial possível, porque as pessoas já conhecem a minha linha agora, onde eu estou apoiando o candidato Bolsonaro. Tá? Para você que for assistir aí, você da esquerda também, se quiser assistir, fique à vontade. Tá? O plano inferior baixo, já falei penumbral, eles estão utilizando desses conflitos, essa polarização que já acontece há muito tempo, mas nessa eleição está sendo muito forte para poder alimentar com a energia criada pelos conflitos, assim como há em outros países em questão da guerra, aquelas máquinas espirituais, cuja qual eu já falei em vídeos anteriores, para quem não sabe, é tecnologia astral. Procura lá no canal Leandro Mactub, ou se você estiver vendo aqui no YouTube, na playlist experiências, tá? Esse vídeo tecnologia astral, que tanto é usado pelo comando superior da luz, quanto nas zonas inferiores, sendo que uma tecnologia, vamos dizer, mais inferior, onde seres utilizam, vamos dizer, a energia do medo, da briga, do rancor, essa energia de baixo nível, para poder alimentar suas máquinas de funcionamento dos campos ilusórios, vamos chamar dos hologramas criados nessas cidades inferiores. Também existe a máquina de positividade, a importância da meditação, o pensamento positivo, mas aqui eu não estou para falar só sobre isso, tá? Eles continuam usando a metodologia de divisão para o controle, criando essa polarização com o interesse mesmo de botar um contra o outro, tá? Porque o que está por trás dessa parte espiritual, elas estão de uma forma bem articulada e na verdade é um esquema só, tá? Porque o plano espiritual, por mais que tenha uma política organizada, tanto nas partes mais inferiores, porque lá são sim organizados. Quem vai comandar aquela cidade, aquela região, aquele vale, tem os líderes, e assim como nos planos superiores, como já citei anteriormente, também existe esse controle e essa hierarquia, porque a gente ainda não estamos no plano de ascensão, como eu peguei um termo que está sendo muito utilizado aqui no meu meio, os fofoletes. Ninguém é fofolete nessas camadas dimensionais próximas nossa, não. São um pouco mais conscientes em relação ao que acontece aqui e o que eles estão começando a ter noção com os planos superiores. Isso também é uma tentativa de boicote do esvaziamento do umbral. Tem um vídeo aqui também no canal falando sobre esvaziamento do umbral. Existem outras pessoas falando sobre esvaziamento do umbral, que faz parte de um ciclo de renovação de almas para um novo projeto planetário que está sendo implantado já a partir de 2019, que tem muito a ver com a data limite, a reunião dos mestres anciões que trabalham no controle direcional do planeta Terra. E assim também como há essas reuniões do plano do comando maior, onde já falei do novo comando planetário, onde o pessoal já ouviu falar da data limite muito mais do que o novo comando planetário, existem reuniões também de agendas negativas, que não é só essas reuniões do governo oculto que você ouve falar aí, não. São agendas do plano espiritual, dos draconianos negativos, junto com outras raças que também
comunam com o mal para fazer o atraso desse esvaziamento, do ciclo, da hipnose coletiva em relação à manipulação da mídia, essa polarização. Então também tá para acontecer, pelo que eu captei, do que foi me passado, essa reunião dos Dracos que ainda estão aqui, tá? Porque a ideia do novo comando planetário é expurgar tudo, mas existem contratos de almas humanas ainda pendentes com esses seres. E haverá essa reunião. Eu vou falar para vocês um pouco a linha do que eu vi, do que o Haddad ganhando, por exemplo, poderia acontecer. Que eu vi através de uma máquina, tá? Lá no plano espiritual, onde fui levado pelo mentor. Eu já acessei isso várias vezes, tanto para ver a parte do universo, quanto realidades da Terra e de outros planetas também. É uma máquina como se fosse uma tela, onde nós entramos para explicar numa sala de vidro. Tá? Essa sala de vidro ela se escurece quando você entra, o mentor deixa você lá, e essa tela simplesmente de vidro, ela simplesmente reproduz coisas do passado, linhas temporais. E eu já acessei muita coisa legal lá, já falei até no vídeo do híbridos negativos, salvo engano, tem 1 ano e meio, onde eu falei dessa tecnologia também. E lá eu vi que essa lavagem cerebral, ela será maior do que já está acontecendo agora, porque a gente vê a degradação da nossa cultura em relação à música, em questão dos conceitos morais que foram todos perdidos devido à alienação e justamente a manipulação e a corroboração de empresas como a Globo com os governos para poder colocar uma programação baixa, podre, para manipular e realmente botar essa lavagem cerebral para funcionar. Continuando com a implantação de mecanismos onde crianças terão acesso a cada vez mais a erotização, tanto na internet quanto nessas redes, foi o que eu vi, tá? Lembrando que isso aqui não é um futuro imediato. O Haddad, por exemplo, segundo eu entendi, ele ganhando, se caso ele ganhe, esse é um dos possíveis futuros, tá? Hipnotização coletiva e o controle da idiotização geral através das mídias continuará, tá? Fora outras coisas mais que eu não quero entrar em questão porque são bem polêmicas. E para ficar resumido também o vídeo, o Bolsonaro, eu vi muitos conflitos políticos, divisão religiosa devido ao fato de uma linha religiosa, por exemplo, em grande massa, está apoiando o candidato, tá? Tentativas de atentados, tá? E alianças da oposição, falando um pouco da oposição, com organizações criminosas de verdade infiltradas aqui, tá? Eu vi muita gente do Oriente Médio, carro-bomba no Brasil e coisas que, isso também lembrando, é uma captação do momento, da psicosfera que está suja devido à política, tá? Então, ambos candidatos ganhando, que um ou outro vai ganhar com certeza, isso é óbvio, né? Terão linhas super complicadas em relação ao futuro devido ao que eles conseguiram até agora fazer com a grande massa, com a população, tá? E as raças que eu também vi com esse candidato Haddad e com o candidato Bolsonaro. Eu já havia comentado no vídeo Boicote ao Bolsonaro que ele está sendo apoiado por Greys, seres Greys. Se esses seres Greys são positivo ou negativo, não sei dizer, não entrei em contato com eles. Vi também através dessa máquina. E o que estão com Haddad são seres reptilianos híbridos reptilianos. Tem um vídeo também no meu canal falando sobre os híbridos reptilianos, tá? Esses são os multidimensionais, não são os encarnados na terceira dimensão, tá bom? A manipulação tecnológica de países de primeiro mundo em relação, caso a esquerda ganhe, vamos chamar assim, os países como os Estados Unidos, entre outros, começarão a se infiltrar também aqui cada vez mais para aproveitar a ignorância coletiva para uma outra agenda que eu vou falar no próximo vídeo, que é aquela agenda da nova ordem mundial ser implantada através de uma dessas linhas temporais, tá? A Matrix será mais perceptiva devido ao nível de forma de pensamento massificado. É como se desse uma sobrecarga futuramente devido ao grau de manipulação densa que vai acontecer. O que isso vai acarretar? Vai acarretar falhas na percepção, e isso por um outro lado será bom porque mais pessoas ficarão despertas em relação a essa falsa realidade holográfica que todos nós vivemos, tá? Os seres superiores, falar aqui de seres superiores que eu também anotei aqui,
eles deixaram assim claro para mim que são apartidários, tá? Se eu estou falando dos Irmãos das Estrelas, não estou falando desses mentores dos níveis inferiores aonde eu acessei, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com uma mensagem que um deles me passou, que foi a seguinte: para a gente ter cuidado com essas canalizações que já estão ocorrendo agora de seres da frota pleiadiana, tá? Tem uma equipe Draco disfarçado e tem alguns também mancomunados com eles que estão se passando por seres de luz, mas você capta aquele crivo que eu falo sempre nos vídeos, percebe se não tem muito ego humano, se não está dizendo que está tudo uma maravilha, que só depende de vocês, e chamar os outros de sacaninha, malandrinho, usando palavras que você sente pela sua espiritualidade, pela sua percepção espiritual, que não é algo elevado, é baixo, é bem humano mesmo. Então prestem bem atenção com essas pessoas que falam manso demais, que falam e canalizam esses seres da frota prateada ou frota pleiadiana, que supostamente é da luz, tá? Eles mostraram que o espiritual será desvendado, assim como na política, e a população ficará mais atenta para as mudanças e desmascarando os charlatões de todas as linhas devido a essa quebra na Matrix, devido a esse começo que já aconteceu em relação ao que a tecnologia está proporcionando, de questionar, buscar essas informações. Não são todos, mas grande parte nessas eleições, por exemplo, começou a ter esse cuidado. E isso também vai se dar com as religiões. E isso eu estou falando para todas as linhas. Por isso que cairão muitas máscaras em relação aos religiosos. Charlatanismo, isso tudo é parte do projeto do novo comando planetário, começando agora por 2019, na transição planetária, onde haverá uma nova reunião dos mestres e os anciões dos dias em relação ao nosso futuro e a próxima etapa para sermos um planeta de regeneração, que é mais uma etapa, então não vamos ser estrelinha fofolete não. E outra coisa que deixou claro para mim lá foi que não será nenhum desses líderes com a cabeça que tem hoje em relação à sua espiritualidade adormecida, porque eu não digo a pessoa ter uma religião como um candidato se declarou católico e o outro eu não sei se era ateu e foi até para a igreja católica, mas não sei se tem religião, mas independente disso, não serão pessoas assim que ajudarão na mudança do nosso país. Agora a gente está falando de um outro contexto de realidade onde a gente pode podemos nos preparar para futuramente, quem sabe um de nós sejamos a pessoa que esteja lá em cima para poder coordenar com a cabeça espiritualizada, porque sem isso nada vai mudar no planeta, tá beleza? É basicamente isso que eu vi lá. O vídeo está com 13 minutos, tá bom de vídeo, tá? Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seus comentários. Se eu deixei de falar alguma coisa, eu falo no vídeo posterior, onde eu vou falar da outra agenda, tá beleza? Espero que isso acabe essa semana, mas a gente tem que continuar a falar os fatos que acontecem no dia a dia, e muito interessante conseguir passar isso para vocês, porque eu fiquei, não é com medo, né, mas como está uma semana conturbada, tem muita gente agora criando dúvida devido ao que está vendo na TV. Não veja TV, tá? Desliga a televisão essa semana, cancela isso daí, vai ler um livro, vai meditar, vai namorar, ou procura alguma coisa com conteúdo interessante na internet, inclusive o canal Leandro MacTube. Não vou editar esse vídeo, e é isso. Paz e luz, gratidão. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, e é isso. Namastê. Valeu.